Hoje eu vou sobrevoar Ilhéus, que fica aqui no litoral sul do estado da Bahia. Eu vou fazer um passeio desde as praias do sul até as praias do norte, passando pelo centro da cidade, pela Praça do Cacau e também pela linda ponte Jorge Amado, que é o que você vai conferir nesse vídeo. A gente começa esse passeio aqui pela Praia do Sul, que é um dos locais que vem crescendo mais aqui em Ilhéus, principalmente depois da construção da ponte Jorge Amado. Comunidades antigas como Nelson Costa, que estão próximos ao aeroporto de Ilhéus, agora estão mais rapidamente conectadas com o centro da cidade e também com a BA-001, que se transformou aí nessa via expressa, nesse trecho da Avenida Tancredo Neves, fazendo com que o trânsito entre o centro e as praias do sul e até Olivença seja muito mais rápido e também trazendo muito mais gente para desfrutar dessas praias. Além do conhecido resort Jardim Atlântico, que até já dá nome ao bairro, é nessa região que tem vários restaurantes e vários paradores. Aqui no canal GVT você encontra um vídeo mostrando um pouquinho dessa avenida pelo sul de Ilhéus. Agora você está vendo o Rio Cachoeira e a Praia do Cristo, com o bairro do Pontal ao fundo. Antes, aquele caminho do bairro do Pontal era a única forma de chegar às praias do sul, mas agora foi feita essa nova ponte, que é a Ponte Jorge Amado. Ela tem o estilo arquitetônico pós-contemporâneo, com design de ponte estaiada. Ela começou a ser construída em abril de 2013, mas só foi inaugurada em 2020, depois de problemas de corrupção, pandemia e tudo mais. São 533 metros de extensão em uma estrutura mista. 298 metros dessa estrutura estão sustentada pelos cabos, é a parte estaiada. E o restante, 235 metros, estão sustentados por pilares de concreto armado. A ponte tem uma largura de 25 metros, com duas pistas nos dois sentidos, né? E ela conta ainda com uma ciclovia e uma faixa exclusiva para pedestres, uma calçada. A ideia da construção da ponte era desafogar o trânsito da área central de Ilhéus, que durante anos sofreu com grandes congestionamentos, principalmente nos horários de pico, em função da existência de uma única ligação entre o centro e a zona sul da cidade. Além disso, também a ideia é aumentar mais o turismo em direção à parte sul de Ilhéus. Ilhéus tem quase 160 mil habitantes e 40% dessa população mora lá do outro lado da ponte, na parte sul da cidade. É que, além dos bairros que eu citei, que já são mais tradicionais, como Hernani Sá, Nelson Costa e Jardim Atlântico, um pouco mais afastado, indo em direção a Olivença, está a Praia dos Milionários, que era o local onde antigamente os barões tinham as suas grandes casas aí de veraneio e hoje em dia está cheio de condomínios de casas de alto padrão. Nesse caminho entre Ilhéus e Olivença tem vários condomínios e são casas muito bonitas, uma estrutura muito boa. Então, quase metade da população de Ilhéus está do outro lado da ponte, o que é uma ótima justificativa para a construção dessa estrutura muito bonita, por sinal. Porém, também tem a questão polêmica, o local onde a ponte está instalada,
porque é um local paradisíaco, como você está vendo, essas praias, as águas bem aí calmas e nesse reduto aqui de pescadores. As pessoas ainda continuam utilizando o espaço para recreação, porque apesar da ponte ser enorme aqui, essa área continua sendo uma praia, a Praia do Cristo. Eu até conversei com alguns moradores aqui de Ilhéus para saber em relação a algum tipo de polêmica na construção da ponte, mas no final de todos os estudos foi escolhido esse local para a passagem da Via Expressa e para a passagem da ponte, como forma também de preservar a mata ciliar que está na região dos manguezais. Então essa área, apesar de parecer tão exposta assim dentro da praia, foi a melhor solução para conectar a BA-001 no sul da Bahia. Muito antes da ocupação portuguesa, essas terras já eram habitadas pelos indígenas, das tribos tupis. Os tupiniquins dominavam essa região. E antes dos tupiniquins estavam aqui também os indígenas das tribos tapuias. E eles foram expulsos pelos tupis, que dominaram essa região e acabaram indo habitar mais o interior do estado da Bahia e o interior do Brasil. Essa região da Bahia, assim como grande parte do Brasil, também foi entregue na mão dos nobres em Portugal para poder dividir aí entre as capitanias hereditárias. E essa aqui é um dos exemplos de capitanias que não deu certo, porque no início eles tentaram explorar e não conseguiram, e acabou ficando um paraíso esquecido aí por mais de 200 ou 300 anos, até que chegou a época da ascensão com o cacau. Por isso a gente observa na riqueza do centro da cidade. Na verdade, é até chamada de Princesinha do Sul e está entre as 7 cidades mais importantes do estado da Bahia. Depois de Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, Itabuna e Juazeiro. Junto com Itabuna, Ilhéus é considerado o centro regional de serviços dessa região. Esse edifício amarelo é um exemplo histórico, o Ilhéus Hotel. Mas eu já vou falar sobre a história do cacau, porque o que fez Ilhéus ser famosa de verdade foi outro fenômeno chamado Jorge Amado. E esse casarão amarelo foi onde o autor passou parte da sua infância e adolescência. A casa está bem próxima ao restaurante Vesúvio, que você está vendo aí, com esse telhado vermelho, e serviu de inspiração para clássicos lidos pelo mundo inteiro, inclusive o Bataclan também, que está lá no final dessa rua, muito próximo a esse local. Na verdade, aqui foi o ambiente onde surgiram várias das histórias que estão nos clássicos de Jorge Amado. O autor nasceu em Itabuna, na verdade, mas veio morar em Ilhéus aos 4 anos de idade. E aqui teve inspiração para a base de todas as suas histórias, dos seus romances, fazendo Ilhéus se transformar em uma das cidades mais famosas da Bahia e do Brasil. E outra atração turística aqui no centro da cidade de Ilhéus, na verdade num dos pontos mais altos da cidade, se ergue essa imponente capela. É a Capela de Nossa Senhora da Piedade, que também tem um museu. E são lindos exemplares arquitetônicos em estilo neogótico. A construção impressiona pelo tamanho e pelos detalhes na arquitetura. O prédio é de 1929. Ao lado, no Museu da Piedade, o visitante vai encontrar um acervo histórico com objetos que remetem aos costumes dos séculos XIX e XX na região sul da Bahia. Além do mirante também, que fica na frente, de onde dá para ver as praias, a catedral, a ponte Jorge Amado e parte do centro histórico, compondo um cenário geral de Ilhéus. Bem próximo do Mirante da Piedade também está o estádio Mário Pessoa,
que é o estádio de futebol de Ilhéus e atende ao Colo-Colo de Futebol e Regatas e ao Riverilhense Esporte Clube. Agora eu já estou indo do centro um pouco mais para o norte. Eu estou próximo à Ponta do Malhado, onde tem aquele porto ali atrás, é o Porto de Ilhéus e foi o primeiro porto em mar aberto do Brasil. Foi o primeiro a ser construído em uma área assim, de mar aberto. E até hoje é um importante porto de escoamento da produção do cacau, por exemplo, que é produzido em toda essa região de Ilhéus. Agora você está vendo a Praça do Cacau. E aqui nessa praça tem por volta de 70 espécies da árvore de cacau plantado. Os Cacaueiros é uma mini fazenda. Ela está aqui desde 1921. Foi implantada por uma comissão de produtores cacaueiros. Hoje a praça está bastante abandonada. No vídeo onde eu faço um passeio aqui em Ilhéus, você consegue ver porque eu entrei lá na praça e é uma pena, porque é um produto turístico precioso. Não tem nenhuma lojinha de chocolate aqui em volta, sendo que essa é uma das paradas obrigatórias de Ilhéus. A região já foi a maior produtora de cacau do mundo e depois de uma praga de vassoura de bruxa, nos anos 90 essa produção decaiu. Mas em breve, aqui na zona norte da cidade, deve surgir novos empreendimentos e novos investimentos e eu vou falar um pouco mais sobre isso agora. Agora eu já estou sobrevoando São Miguel, aqui nas praias do norte, com o Porto de Ilhéus ao fundo. E essa região do norte de Ilhéus deve receber grandes mudanças nos próximos anos, porque aqui está sendo cotado para receber o maior porto do Nordeste, é o Porto do Sul, que vai trazer muito desenvolvimento para essa região, junto com um novo aeroporto internacional, com uma nova linha de trem que vai conectar o interior do Brasil, levando essa região da costa de Ilhéus a uma influência no interior do Brasil, podendo escoar a nossa produção por um lugar que foi escolhido através de muito estudo para definir onde haveria menos impacto ambiental e maior rentabilidade nas operações. E esse lugar foi definido como Aritaguá. Gratidão pela sua companhia nesse passeio e até o próximo!